Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius de Abreu e hoje eu venho apresentar para vocês mais uma história super interessante sobre o nosso folclore. No último episódio do Criaturas Fantásticas do Folclore Brasileiro, nós falamos sobre a Cuca. E o personagem de hoje é o Rei da Mata e o protetor das nossas florestas, que caça todos aqueles que se atrevem a prejudicar a nossa fauna e flora. O Curupira é uma das figuras mais notáveis no panteão dos mitos brasileiros, conhecidos de ponta a ponta em nosso país. As preocupações ecológicas da contemporaneidade fazem com que interpretemos essa entidade como um protetor da fauna e da flora, um símbolo da resistência diante da depredação dos recursos naturais e da invasão global e quase irrefreável do capitalismo e suas tecnologias. Mas o que levou à construção desse olhar ambientalista sobre o personagem? Os estudiosos apontam que sua origem está nos territórios que viriam sofrer a colonização espanhola, sobretudo na Venezuela, no Peru e no Paraguai. As invasões pré-colombianas desses nativos rumo ao sul fizeram com que a crença nesse ser sobrenatural descesse, tornando-o uma presença constante entre os tupi-guaranis. Antes de qualquer outra coisa, os indígenas temiam os poderes das punições do Curupira, fazendo com que eles tomassem uma série de precauções para não desafiar ou ofender essa deidade. A família do Curupira não é menos assustadora do que ele próprio. Seus irmãos, como os Juruparis e os Ipupiaras, costumam se manifestar com intenções bastante malignas. Os primeiros assumem a forma de feras devoradoras ou de epidemias e catástrofes naturais para assolar a vida dos mortais. Para conter sua fúria, os pajés precisam usar de seus conhecimentos para conversar com esses entes e acalmá-los. Os Ipupiaras, senhores das águas, provocam afogamentos ou atiçam os jacarés, para que comam aqueles que se aventuram com suas canoas rio adentro e acabam descuidados, tirando um cochilo. É perceptível como essas divindades tão mortíferas revelavam o temor dos indígenas perante a faceta mortal e aniquiladora da natureza. Os Juruparis e os Ipupiaras suscitavam nas tribos o sentimento de mocaquijaçada, uma sensação de puro terror. Por sua vez, o Curupira surge como uma criatura mais justa e jovial do que seus terríveis irmãos. Diferentemente deles, ele assume com frequência um aspecto humano, o que talvez justifique o significado do seu nome. Curupira quer dizer corpo de menino. Ainda que seja raro que provoque a morte dos homens com a mesma intensidade que seus parentes, as habilidades que possui são amplas e diversas. Ele tem poder sobre as árvores, as corujas e as cascavéis. E também pode comandar os pensamentos dos humanos para que eles se confundam ou briguem entre si. Como amigo dos animais e amante da mata, ele desempenha um importante papel ao regular a intervenção humana na natureza. Por exemplo, se os caçadores se excederem e matarem mais animais do que o necessário para alimentar sua comunidade, ou se caçarem fêmeas prenhas, o Curupira se vingará, tirando a vida de um familiar amado do caçador. É interessante notar que na composição do mito do Curupira, ao contrário do que acontece com as outras criaturas fantásticas, o elemento indígena é predominante, havendo pouca influência europeia ou africana. Encontramos esse ser em praticamente todas as regiões brasileiras, sendo que mais ao sul do país ele é chamado de Curupira. Embora seus atributos não variem muito, há alterações significativas em sua aparência. Ora é um garoto indígena com os pés virados e com cabelos vermelhos, ora um anão totalmente peludo e com um olho só, e por vezes um homúnculo sem orifícios com grandes dentes azuis. Todos que se embrenham pelas florestas devem honrar o Curupira e apelar para sua proteção. Assim como o deus Hermes na mitologia grega, ele é o senhor dos caminhos, podendo guiar os viajantes ou desorientá-los.
Para agradá-lo, basta deixar penas de pássaros, fumos ou itens domésticos como oferenda. Caso o caminhante se perca, deverá fazer 3 pequenas cruzes de pau e colocá-las na terra, em forma triangular, para que ache a direção correta. Porém, se ele tiver agredido ou ferido as árvores, não receberá nenhuma ajuda, com ou sem as cruzes. As histórias envolvendo o Curupira são bastante antigas e integram os primeiros registros escritos pelos colonizadores a respeito do Brasil e difundidos no continente europeu. O jesuíta espanhol José de Anchieta, ainda em 1560, citava em sua correspondência a forte crença dos nativos na criatura em questão, descrevendo-a como um poderoso duende de pés virados. Curiosamente, as lendas do Curupira nunca ficaram restritas ao passado. Em meados do século XX, acreditava-se que ele atrapalhava o sinal dos rádios e sabotava as correntes de eletricidade. Nos dias atuais, moradores das margens do Xingu afirmam terem se deparado com o personagem sob diversas formas, até mesmo transformado num tatu branco que causa tonteira e febre em quem desrespeita a natureza. Na série Cidade Invisível, o ator Fábio Lago dá vida a uma interessante versão desse ser. Ele o representa como um mendigo, paralítico e bêbado, desiludido com o mundo e que perambula pela Lapa, rejeitando seu reinado nas matas. No entanto, o Curupira recupera toda sua glória e esplendor num dos momentos mais marcantes da produção, em que ele precisa reafirmar o seu poder para defender a si e as outras entidades de uma ameaça devastadora. Novamente, percebemos a eterna renovação do folclore e como seus elementos podem nos devolver uma visão mais encantada e profunda do mundo e dos enigmas que o cercam. Então é isso, gente. O terceiro episódio da nossa série Criaturas Fantásticas do Folclore Brasileiro chegou ao fim. A gente espera de verdade que você tenha aproveitado e aprendido bastante. E antes de ir embora, comenta aqui embaixo qual o seu palpite de personagem para o próximo episódio. Quem será, hein? Volta aqui na terça-feira, dia 31, para descobrir.